Olá, queridos. Tudo bem? Queria convidá-los a separar um tempinho hoje no seu dia para meditar na palavra do Senhor, fazer o seu culto pessoal. Queria te convidar a meditar conosco hoje no texto de Lucas, capítulo 7, do versículo de número 24 até o 35. Lucas 7, do 24 até o 35. Leia aí na sua casa. Eu vou trazer uma meditação bem breve, bem rápida aqui para nós hoje. Jesus começa a testemunhar ou falar a respeito de João Batista. Ele o chama de profeta. Na verdade, ele fala: vocês saíram a ver um profeta? Sim. Versículo 26. Muito mais do que o profeta. Ele é aquele que vai à frente do meu escolhido. Então, João Batista, a gente pode chamá-lo assim, é o último dos profetas do Antigo Testamento. A história dele já é contada no Novo, né, obviamente, mas ele está ali ainda seguindo a linhagem dos profetas do Antigo Testamento até o ministério, morte e ressurreição de Jesus. Ele é aquele que Jesus chama de principal, mais do que um profeta, porque ele é o profeta que, de fato, é o último a proclamar o caminho do Messias, aquele que estava por vir. Os homens ali, então, ouvem isso que Jesus fala dele, mas diz que eles não entendem, e eles não compreendem, e eles não aceitam. E aí Jesus agora passa a criticá-los, os fariseus, os doutores da lei. A gente pode comparar vocês? Vocês são como crianças que estão na praça e ficam reclamando das coisas e dizem assim: nós tocamos flauta, vocês não dançam, cantamos lamentações, vocês não choram. E Jesus os compara a essas crianças que ficam sempre reclamando. João Batista veio e vocês reclamaram que ele não comia e não bebia, diziam que ele tinha um demônio. Agora vem o Filho do Homem falando de si mesmo e vocês dizem que ele é um beberrão, um glutão, que se assenta junto com os publicanos e pecadores. O que Jesus está chamando a nossa atenção aqui? Eu queria que a gente meditasse brevemente. Primeiro, que João Batista, ele é chamado de o profeta, ele é exaltado por Jesus. Jesus não tem dúvida de quem ele é. Ele é alguém que foi escolhido pelo próprio Senhor. Apesar de, como nós vimos nos versículos anteriores, sua fé por vezes varia, ele duvida, como todos nós, mas ele foi alguém chamado pelo próprio Deus para cumprir aquela missão. Isso deve nos fazer pensar e entender também que o Senhor tem nos dado, a cada um de nós, uma missão. O Senhor tem nos chamado, apesar dos nossos problemas, dos nossos defeitos, dos nossos erros, o Senhor tem nos chamado, a cada um de nós, para cumprir uma tarefa, fazermos parte da missão do Senhor, no plano de redenção, o qual ele nos envolve. E depois, quando ele compara agora João Batista com o próprio Senhor e fala daquela geração, nós devemos nos lembrar que não devemos nos apegar à sabedoria humana, mas devemos, guiados pelo Espírito Santo, reconhecermos a sabedoria divina. O último versículo 35, mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Ele está aqui comparando a sabedoria humana, que olha para as coisas e não consegue ter discernimento, que olha para João Batista e o critica, que olha para Jesus e o critica, que não conseguem crer. A sabedoria humana não consegue nos conduzir até a verdade. É uma ação divina do Espírito Santo, que chega a nós através dos seus profetas. João Batista, os do Antigo Testamento, os apóstolos e todos aqueles que proclamam a palavra do Senhor, aqueles que dizem o assim diz o Senhor. Um dia nós ouvimos essa palavra, nós cremos nessa palavra pela ação do Espírito Santo, nos tornamos novas criaturas. Agora somos chamados também pelo Senhor para sermos os seus profetas nessa geração. Não no sentido de pessoas que predizem o futuro, mas das pessoas que dizem assim diz o Senhor e que proclamam a sua palavra. Que o Senhor nos use, que ele enche o nosso coração de fé, da sabedoria divina, que é o próprio Senhor Jesus, não da sabedoria humana, que nos alegremos pela sua presença no nosso meio e em nós, mas que proclamemos isso para os outros, para que eles também possam ouvir e, ouvindo, possam crer. E, crendo, possam também anunciar a outras pessoas. Que Deus nos abençoe. Amém.